Vamos lá. Boa noite a todos. Hoje a nossa aula aqui, dando continuidade, né, que a gente viu semana passada. A gente viu os amplificadores diferenciais na aula de semana passada. E hoje a gente vai ver aqui o circuito interno do amplificador operacional. A gente vai ver que esse circuito interno ele é baseado muito no amplificador diferencial com alguns estágios aí a mais e um amplificador de potência classe B como estágio de saída também. A gente já viu amplificador de potência, vocês vão ver que tem um classe B na saída aqui também. E bom, vamos ver como é que funciona esse amplificador operacional, né? Vocês já viram o amplificador operacional lá em eletrônica 1, só que vocês viram de maneira assim, como se ele fosse uma caixa fechada, né? Aprenderam a analisar circuitos com amplificador operacional. Aqui a gente vai entender melhor aí a estrutura interna desse dispositivo e ao longo da disciplina e até o final a gente vai ver diversas aplicações do amplificador operacional, que são muitas também. Bom, a estrutura interna de um amplificador operacional, a gente pode dividir ela aqui, a grosso modo, em três partes. O estágio de entrada, que é um amplificador diferencial, tá? Alguns estágios intermediários para aumentar o ganho do amplificador e evitar a perda de sinal por causa de resistência na saída ou na entrada de algum ponto do circuito, tá? Evitar essa perda de sinal, queda de tensão interna. A gente tem alguns estágios intermediários para isso. E na saída a gente tem um estágio final, tá? Que é um amplificador de potência, um classe B, push-pull, que a gente já viu sobre o classe B na aula de amplificadores de potência, certo? Então, isso aqui é um diagrama simplificado só para a gente ter em mente que a gente tem um amplificador diferencial na entrada, tem um amplificador de potência na saída, e no meio a gente vai ter alguns estágios ali, principalmente essa parte do meio, que difere de um amplificador operacional para o outro, tá? Mas a gente vai ver de maneira geral aqui como é que funciona. Bom, a maioria dos amplificadores operacionais, eles têm saída em terminação simples, tá? Eles têm saída simples. Se a gente quiser conectar uma carga na saída de um amplificador operacional, a gente conecta ela para a terra, tá? Isso aí. Mas existem também alguns com saída diferencial, mas o mais comum é com saída simples. Bom, esses diagramas a gente projeta, ó, diagramas, esses amplificadores operacionais, a gente projeta eles para que tenha uma corrente ou uma tensão quiescente na saída igual a zero. Ou seja, mesmo que eu aplicar alimentação, eu alimentar o meu amplificador com tensões contínuas para polarizar os transistores que existem dentro dele, se eu não aplicar sinal nenhum nas entradas, eu não quero ver sinal na minha saída, eu não quero ter erro lá na saída. Mas, por mais que eles sejam projetados para isso, a gente vai ver aqui que acaba tendo um errinho lá na saída, porque que a gente tem esse pequeno erro na saída, devido às imperfeições desse amplificador operacional. E bom, devido à estrutura interna dele, que tem dezenas de transistores, tá? A gente vai ver uma estrutura aqui simplificada, mas vocês vão ver que tem bastante transistor dentro da estrutura do amplificador operacional, para a gente entender o porquê das imperfeições dele, comparando com o circuito ideal. Bom, mas primeiro vamos lembrar como é que é o circuito ideal, né? Como é que o que é um amplificador operacional ideal? O que eu considero nele aqui de características ideais? Bom, eu listei as quatro principais aqui, tá? Bom, a primeira delas, eu tenho que olhar aqui para o circuito equivalente de um amplificador operacional, onde eu tenho duas entradas, tá? E tenho uma saída, eu tenho saída em terminação simples. Bom, e no circuito aqui, ó, eu tenho uma resistência de entrada, o Rin, está em série com a entrada aqui, ou melhor, em paralelo com a entrada, né? Eu tenho o Rout, a resistência de saída, que está em série com a saída, e está em série com essa fonte de tensão controlada. Essa fonte de tensão vai ser o ganho de malha aberta, vezes a diferença das duas tensões de saída. Bom, então olhando para esse circuito equivalente, o que são as características ideais dele? Bom, a primeira coisa, a resistência de entrada infinita. Se eu tiver resistência de entrada infinita, eu não deixo entrar corrente no meu amplificador operacional pelas entradas aqui V1 e V2. Então,
se Rin for infinito, não entra corrente no amplificador operacional. Bom, ganho de tensão infinito. Esse ganho aqui de malha aberta, AVOL, o ideal é que ele seja infinito, tá? Na prática ele não é infinito, mas ele é um ganho muito grande. A gente vai ver que quanto maior, melhor, tá? E a impedância de saída igual a zero é outra característica ideal. Por quê? Se eu tiver uma impedância, uma resistência aqui na saída, esse Rout, a tensão aqui na saída do meu circuito, ela não vai ser igual a tensão dessa fonte controlada aqui não, tá? Eu vou pagar um pedágio aqui, eu vou ter uma queda de tensão nessa resistência e essa tensão de saída aqui vai ser um pouco menor. E eu não quero isso. De maneira ideal, essa resistência na saída tem que ser igual a zero para que eu não tenha perda do sinal aqui no meio do caminho. Bom, e a última característica ideal que a gente considera, essa não é possível de ver aqui no circuito equivalente, mas é que a frequência de corte do amplificador operacional é infinita, tá? Na prática ela não é infinita, eu tenho um limite de frequência aí de sinais que eu consigo amplificar, mas de maneira ideal eu queria conseguir amplificar sinais de qualquer frequência, tá? Mas na prática eu tenho um limite, não é possível eu amplificar sinais de frequência muito alta com o amplificador operacional. Aí eu tenho que recorrer aos amplificadores tradicionais com transistor ou com MOSFET. Bom, então esse aqui é o circuito ideal do amplificador operacional, essas características ideais aí que a gente considera. Bom, e aqui tem uma tabela listando as características que eu falei e algumas outras mais, tá? As que eu falei são as 4 primeiras aqui. E a segunda coluna aqui é a característica ideal, por exemplo, o ganho de malha aberta, o ideal é que ele seja infinito, tá? A frequência de ganho unitário é a frequência de corte infinita, resistência de entrada infinita, resistência de saída zero. E tem dois amplificadores operacionais aqui, o 741 e o 157, tá? Com as características de cada um. A gente vê que não são ideais, mas são características aí que se aproximam do ideal, principalmente para o LF157, que é um amplificador operacional muito melhor do que o 741. Rapidinho. Bom, depois se vocês quiserem olhar aí os valores da tabela, tá? Tem outras. Esses outros valores é aqueles que eu falei na aula passada, aquelas fontes de erro lá na entrada. Tá aí a razão de rejeição em modo comum, que é uma característica da capacidade de rejeitar ruídos do meu amplificador, tá? Todas elas aqui estão relacionadas ao amplificador diferencial também. Bom, e o amplificador operacional, né, o circuito integrado, é um circuitinho desse tipo aqui, com 8 terminais, tá? E a gente pode conectar numa protoboard ou numa plaquinha que a gente vier a fazer. Ele tem 8 terminais e aqui tem um diagrama esquemático do que cada terminal aqui do 741 significa, tá? O 2 e o 3 são as entradas, entrada inversora e não inversora, respectivamente. Eu tenho que ter alimentação CC, uma fonte negativa e uma fonte positiva, no 4 e no 3. A saída do meu amplificador vai ser o pino 6. E eu utilizo aqui os pinos 1 e 5 para fazer correção do erro de tensão na saída. Eu vou falar sobre isso aqui mais no final da aula, tá? Mas a gente tem esses dois pinos aqui para fazer a correção do offset lá na saída. E o 8 é um pino flutuante, ele não serve para nada, só para não ficar faltando uma perninha aqui no circuito integrado, certo? Mas quem for fazer laboratório nos próximos semestres e se for presencial, vocês vão ver lá na bancada lá como é que funciona esses circuitos integrados, certo? Bom, a gente vai ver aqui, então, a estrutura interna do amplificador operacional 741, tá? O 741, ele é o amplificador operacional mais básico que tem. As características dele são as mínimas que a gente espera de um amplificador operacional. Então, você não vai encontrar no mercado para comprar um amplificador operacional com características piores do que a do 741. Você vai encontrar melhores, tá? Porque ele é bom, mas ele não é o melhor. Eu tenho amplificadores operacionais bem melhores que o 741, tá? Mas ele tem
as características mínimas que a gente espera desse tipo de amplificador. Bom, o ganho de tensão dele é 100 mil, tá? O ganho ideal seria infinito, mas ganho de 100 mil de malha aberta já é um ganho muito bom. Os outros amplificadores aí vão ter ganhos maiores ainda. Maiores ainda. Bom, e a gente pode utilizar, normalmente, para montar um circuito com amplificador operacional, a gente utiliza alguns componentes externos, alguns resistores e algumas vezes capacitores, para a gente estabilizar a operação do nosso amplificador. A gente acaba diminuindo o ganho, a gente tem um ganho de malha fechada, que vai depender desses componentes externos, mas a gente estabiliza a operação. Com esse ganho muito grande, qualquer diferençazinha de tensão na entrada pode levar para saturação do nosso amplificador e a gente não quer isso na maioria das aplicações, certo? Mas na próxima aula eu vou falar melhor dessa questão de realimentação negativa que a gente utiliza para estabilizar a operação. Bom, tá, o ganho de tensão em malha aberta é o de 100 mil aqui que eu já falei, tá? Bom, outra característica aí do 741, a frequência de ganho unitário. Quando eu mostrar a resposta em frequência dele, vocês vão entender melhor o que que é isso, tá? Mas ele tem uma frequência de ganho unitário de 1 MHz. Isso significa que eu consigo amplificar sinais de até 1 MHz. Eu consigo ter um ganho ainda nessa frequência. Se eu passar dessa frequência, eu já começo a atenuar o meu sinal. Eu já não tenho ganho para sinais de frequências maiores. No caso da frequência de 1 MHz, eu teria um ganho igual a 1. Aí eu não ia estar amplificando nem atenuando. Tá? Seria a linha aí entre um amplificador e um circuito que vai atenuar o sinal. Bom, se eu quiser circuitos que vão ter características melhores, amplificadores operacionais com características melhores, eu tenho que escolher os amplificadores que têm sua estrutura baseada em transistores de efeito de campo, tá? Em JFETs ou MOSFETs. Ou então algum amplificador híbrido que usa tanto o TBJ quanto o FET em sua estrutura, tá? Aquele que estava lá na tabela, na última coluna lá comparando com o 741, esse LF157, ele é um amplificador que a gente chama de BIFET. Ele tem tanto TBJ quanto FET na sua estrutura e ele melhora aqui várias características em relação ao 741. Depois vocês podem olhar na tabela lá, quem tiver curiosidade. Bom, tem um exemplo aqui que eu não vou fazer com vocês, mas comentando ele aqui rapidinho, que é muito simples. Vocês devem ter visto isso aqui em eletrônica 1, tá? Isso aqui um circuitinho desse aqui é um amplificador inversor. A gente tem que saber fazer isso aqui de olho fechado, tá, gente? E o que que a gente precisa saber para resolver um circuito com amplificador operacional? A gente precisa saber duas coisas de eletrônica só. A gente precisa saber, as duas coisas de eletrônica que a gente precisa saber aqui é o seguinte: primeiro, não entra corrente para dentro do amplificador operacional. Eu falei que essa era uma característica ideal, né? Impedância de entrada infinita. E a segunda coisa, a tensão nas duas entradas é igual. Então, se eu estou aterrando aqui a entrada não inversora, eu crio o que eu chamo de terra virtual aqui na entrada, não, na entrada inversora, porque a tensão nas duas entradas é igual. Então, se eu souber que não entra corrente para o amp-op e a tensão nas duas entradas é igual, o resto aqui é circuitos, tá? Não tem mais nada de eletrônica. Por quê? Se não passa corrente para dentro desse amplificador, toda corrente que vem aqui da fonte para o R1, ela vai para o RF, tá? E essa tensão aqui nesse nó central é zero. Então, ó, V1, que é a tensão que eu estou aplicando, menos zero do terra sobre R1, vai me dar essa corrente aqui, ó. Eu posso chamar ela de I1. E o zero do terra menos o VO, que é a tensão de saída, vai me dar essa corrente aqui, que eu posso chamar de IF. E essas correntes são iguais. É só eu igualar isso aqui que eu falei, então, está escrito aqui. E aqui eu consigo relacionar o quê? Tensão de saída com tensão de entrada, que é o ganho do amplificador, tá? Esse ganho VO sobre V1, ou VI, tá? Se for tensão de entrada, vai ser menos RF sobre R1. Esse menos aqui é porque é um amplificador inversor, tá? Esse aqui, no caso, é um amplificador inversor. E, substituindo os valores aqui do exemplo, a gente tem um ganho de menos 5. Se eu aplicar 2 volts na entrada, eu vou ter uma tensão de menos 10 volts lá na saída. Bom, reparem que esse ganho aqui, ó, que eu chamei de AV,
é um ganho de malha fechada, tá? Ele é diferente do ganho de malha aberta que eu tinha comentado, que é 100 mil para o 741 e que no ideal ele é infinito. O ganho de malha aberta, ele é diferente. Ele é um ganho que vai multiplicar a diferença dessas tensões. O ganho de malha fechada, ele depende de elementos externos aqui, tá? E eu estou considerando um amplificador operacional ideal. Eles são diferentes, esses dois ganhos aí, certo? Mas bom, esse exemplo aqui você já deve ter visto algo do tipo lá em Eletrônica 1, só para relembrar a operação do amplificador operacional para a gente entrar aqui no circuito interno dele, certo? Bom, esse aqui é o circuito interno de um 741, tá? Olhando assim, primeira vez, parece um circuito muito complicado, tá? E ele não é um circuito muito simples de entender, não. Mas a gente vai utilizar um modelo simplificado dele para a gente entender a ideia por trás aqui dos estágios de amplificação. E esse aqui é o modelo simplificado aqui que a gente vai utilizar para entender esses estágios, beleza? Bom, por que que eu estou usando esse modelo simplificado? Porque tem coisa ali que não é necessário também a gente ficar entrando em detalhes, são coisas assim, muito de projeto, é, alguma, algumas coisas feitas ali para não ter perda de sinal em algum ponto, enfim, é coisa muito de projeto de circuito integrado, então eu nem tenho tanto conhecimento assim em projeto de circuito integrado para falar para vocês. Mas bom, vamos entender aqui esse circuitão aqui, que é o circuito interno do amplificador operacional. E vamos por partes aqui, que a gente vai entender. Bom, começando aqui pela entrada do circuito. A entrada do circuito é um amplificador diferencial, né? Eu falei que era o estágio de entrada. E o amplificador diferencial na entrada, ele é formado aqui pelo Q1 e o Q2, esses dois transistores aqui. Eu tenho minhas duas entradas, ó. A entrada não inversora está no Q2 e a inversora está no Q1. E esse amplificador diferencial aqui está de cabeça para baixo. A cauda dele vai ser esse ramo aqui, ó, que está para cima. Normalmente a gente representa o diferencial com a cauda para baixo, né? Mas aqui a cauda dele está para cima e a gente está utilizando transistores PNP, tá? E não NPN, porque a corrente vai vir de cima. A fonte positiva está na parte de cima, aqui a negativa na de baixo, tá? Bom, o PNP aqui é só lembrar do ponta na placa, tá? Que você sabe que isso aqui é um PNP. Bom, e o que está acompanhando esse amplificador diferencial aqui para ele funcionar? Bom, primeira coisa, lá na cauda do amplificador diferencial, a gente pode usar um resistor, né? E eu falei lá no finalzinho da aula passada que quanto maior for esse resistor, melhor, porque a razão de rejeição em modo comum ia aumentar bastante. Então, um artifício que a gente utiliza para aumentar essa resistência de cauda, a resistência nos emissores dos transistores, é utilizar um espelho de corrente, que é esse circuitinho aqui formado pelo Q14, esse transistor aqui, o diodo Q13 e o resistor R2. Eu escolhendo esse R2 aqui, de acordo com essa tensão menos VE que está sendo aplicada aqui, eu consigo, escolhendo R2 de maneira correta, eu sei qual corrente que vai passar nesse resistor. E a corrente que passa nesse resistor é a mesma corrente no coletor desse transistor, na cauda. Ele espelha essa corrente para o coletor, tá? E eu projeto isso aqui para ter uma corrente pequena nessa cauda. Se eu tenho uma corrente pequena, significa que eu tenho uma resistência equivalente alta, tá? E isso vai melhorar a minha razão de rejeição em modo comum. Bom, de maneira parecida, aqui no coletor, tá? A saída desse amplificador diferencial é simples, a saída está no coletor do Q2. Ao invés de eu utilizar um resistor aqui, eu vou utilizar um resistor de carga ativa, que funciona de forma muito parecida com espelho de corrente, só que a gente não tem aquele resistor ali não. E a gente tem só um transistor e um diodo, mas ele também tem a mesma função, que para o amplificador diferencial, ele vai parecer uma resistência muito grande e ele vai aumentar bastante o ganho desse amplificador diferencial, tá? Então, para isso que a gente usa esse resistor de carga ativa na saída do diferencial. Bom, e a saída agora a gente está conectando aonde? Na base desse outro transistor aqui, o Q5, tá? E vamos entender o que esse conjunto Q5 e Q6 faz aqui no circuito. Bom, o Q5, esse transistor aqui, ele é um seguidor de emissor, tá?
que o seguidor de emissor, ele funciona da seguinte forma: o sinal que eu aplicar na base, eu vou repetir esse sinal lá no emissor. Só que eu vou conseguir fornecer potência, porque a potência vai vir dessa fonte VCC que está conectada aqui em cima. E por que eu faço isso? Na saída do amplificador diferencial, vocês lembram quando no finalzinho da aula eu falei do amplificador diferencial com carga. A gente tinha que pegar o circuito equivalente de TVNAM e a carga ia influenciar no ganho desse amplificador, tá? Então, se a carga influencia no ganho, eu posso ter perda de sinal no meio do caminho, eu posso perder um pouquinho do meu ganho. E eu não quero isso, eu quero um ganho muito grande. Lembra que o ganho aqui, o ideal é infinito. Então, eu utilizo esse seguidor de emissor para eu não ter perda de sinal aqui no meio do caminho. Por quê? Porque quem vai fornecer potência aqui para eu manter esse sinal no emissor é essa fonte mais VCC. Bom, e eu coloco aqui o emissor, né? Eu estou repetindo o sinal aqui, eu jogo ele na base desse Q6, nesse próximo transistor aqui. Bom, o Q6, ele é um estágio que eu utilizo para fazer para aumentar o ganho, tá? Para dar mais um ganho aí. É um estágio intermediário. E o Q6, ele funciona junto com um espelho de corrente aqui, é, que é formado pelo Q11, transistor, o diodo Q12 e o resistor R3, tá? Ele vai funcionar como um resistor enorme aqui no coletor, tá? E vai me dar um ganho muito grande nesse estágio aqui, formado pelo Q6. Bom, e a saída desse estágio vai ser o coletor do Q6. E o coletor dele está aqui, ó, está na base desse transistor Q10. O Q10 e o Q9, junto com esses diodos aqui, vocês lembrarem lá da aula de amplificador de potência, eles estão formando aqui um classe B, o circuito push-pull, tá? E quando esses diodos aqui, Q8 e Q7, conduzirem, eu vou aplicar a saída do Q6 aqui na base do Q9 também, certo? Bom, então chegamos aqui no último estágio, no nosso push-pull. Eu tenho aqui aquele circuito, né, que a gente viu lá no amplificador de potência, a gente tem a entrada aqui dele nas duas bases, né? Se o sinal na saída do Q6 for positivo, eu vou aplicar ele na base do Q10, os diodos não vão conduzir. Se ele for negativo, eu vou aplicar ele na base do Q9, porque os diodos vão conduzir, tá? Eu vou polarizar o Q9. Então, se para cada parte do sinal, quem vai amplificar é um desses dois transistores, Q9 ou Q10, e eu vou somar essas duas partes positivas e negativas na saída desse meu estágio classe B. Ou melhor, classe AB, né? Esse aqui é um classe AB, eu estou falando B, mas na verdade é um classe AB. Eu tenho esses diodos para polarizar ele aqui. Então, tá até escrito errado aqui, na verdade é um classe AB, tá? Mas enfim, isso não importa, né? Se fosse um classe B também a função ia ser a mesma, ia ser o quê? Garantir de eu conseguir fornecer potência na saída sem perder o meu sinal, eu puxar a potência dessas fontes aqui e não do coletor do Q6. Se eu puxar a potência do coletor do Q6, eu vou ter perda de sinal. Então eu vou puxar a potência daqui, ó, dessas fontes e repetir o meu sinal lá na saída, tá? O classe AB também tem um ganho unitário, ele só serve para conseguir fornecer a potência, certo? Então, esses são os estágios aí de amplificação do 741. Os outros amplificadores operacionais eles podem ter alguns estágios diferentes aí, mas a base de funcionamento de qualquer amplificador operacional é o circuito do 741. Os outros têm apenas algumas modificações em cima desse circuito aqui. Bom, tem um último elemento aqui. Bom, isso aqui é tudo que eu estava falando aqui do classe B, do classe AB, tá? Tem um último elemento aqui que eu não falei dele, que é esse capacitor que está no meio do caminho aqui, ó. Eu coloquei um capacitor aqui entre a base do Q10 e a base do Q5. Para que serve esse capacitor aqui? Bom, esse capacitor é um capacitor de realimentação. Se eu aplicar o teorema de Miller nele, eu consigo quebrar ele em duas capacitâncias aqui, na saída aqui do diferencial e na saída do Q6 aqui, ou na entrada do Q10, tá? E lá na saída aqui do diferencial vai ser uma capacitância muito grande, porque eu vou multiplicar essa capacitância aqui que é pequena. Lembrem que é uma capacitância que está dentro de um circuito integrado.
Então ela tem um valor limite aí que está na ordem de picofarad, e normalmente essa aqui está em torno de 30 picofarad. E se eu multiplicar pelo ganho, AV, o ganho desse estágio aqui formado pelo Q5 e o Q6, eu tenho essa capacitância aqui na saída do diferencial. Para que eu quero essa capacitância aí? Eu quero para filtrar o meu sinal. Eu não quero sinais de alta frequência, porque senão eu vou acabar amplificando ruído também. Então, isso aqui é para filtrar um pouquinho o sinal e eu melhorar a característica do meu circuito quanto à rejeição de ruídos. Então, para isso que eu coloco esse capacitor. Nem todo amplificador operacional tem um capacitor de compensação na estrutura interna, tá? O 741 tem, mas nem todos eles têm. E, bom, isso aqui que vai determinar a frequência de corte, a frequência de ganho unitário do meu amplificador. Se eu não tivesse esse capacitor, teoricamente, eu ia poder amplificar sinais da frequência que eu quisesse. Só que eu ia acabar amplificando tanto o ruído de alta frequência que ia ser inviável, tá? E aqui tem uma curva da resposta em frequência do 741, tá? Mas, bom, já vou explicar essa curva. Mas se eu tiver se eu tenho um amplificador operacional que não tem esse capacitor de compensação no circuito interno dele, o que normalmente é feito? Esse capacitor ele é colocado por fora, tá, do amplificador operacional. E se eu colocar por fora, aí eu posso escolher o valor da capacitância. Então eu posso filtrar sinais, colocar uma frequência de corte que eu desejar no meu amplificador. Então me dá uma liberdade de projeto também. Isso, de certa forma, é bom. Mas se eu tenho esse capacitor de compensação, eu não estou muito preocupado com a frequência, então isso aí significa que é melhor eu ter o capacitor dentro da estrutura do CI, né? Eu vou poupar um elemento ali no meu circuito. Ele já vai estar embutido ali dentro do circuito integrado. Para mim, isso é melhor. Bom, aqui a gente tem a resposta em frequência do 741. Ela não está em decibéis, tá? Mas era para estar. A escala aqui embaixo está logarítmica, mas não está em decibéis. Uma fatalidade aí, tá? Figuras do livro do Malvino. Mas tudo bem. O ganho, falei que o ganho de malha aberta do 741 é 100 mil, tá? Bom, esse ganho ele vai ser 100 mil na banda de passagem, aqui para frequências baixas, frequências próximas de zero. O amplificador operacional, o 741, ele tem uma frequência de corte que é 10 Hz, tá? Essa é a frequência de corte do 741. Quando eu passo de 10 Hz, eu começo a ter um decaimento aqui que é menos 20 dB por década. E com esse decaimento, eu vou chegar aqui no ganho unitário lá em 1 MHz, que é a frequência de ganho unitário que eu falei para vocês. Bom, se eu utilizar aqui não, não vou entrar nesse mérito, não. Eu vou falar disso aqui na próxima aula. Então, se eu utilizar aquele circuito lá que eu mostrei o exemplo, para a gente ter um ganho de malha fechada, a gente obtém uma nova resposta em frequência para malha fechada. Por exemplo, se eu fizer um ganho de malha fechada igual a 10, eu vou ter uma resposta em frequência que vai ter essa característica aqui, ó, tá? Ela vai ter uma banda de passagem maior, porém um ganho menor. Então, eu acabo estabilizando o meu ganho aqui por uma grande faixa de frequências. Mas a gente vai analisar isso aí matematicamente na próxima aula, não vai entrar nesse mérito aqui não. Bom, mas essa curva aqui, a gente repara o quê? Eu tenho ganho no meu amplificador operacional até 1 MHz. Se eu passar de 1 MHz, eu já não consigo amplificar sinal nenhum, nem se eu operar em malha aberta. Então eu tenho um limite operacional aqui. Amplificadores operacionais melhores que o 741, eles vão ter frequência de ganho unitário maiores que 1 MHz, beleza? Bom, aqueles problemas que eu falei lá do amplificador diferencial semana passada, aquelas fontes de erro lá na entrada, que a gente acaba tendo um erro de tensão na saída, ou um erro de offset, como a gente tem um amplificador diferencial aqui como estágio de entrada, esses problemas também ocorrem aqui no amplificador operacional, tá? Ele não tem como a gente eliminar esses problemas nesse amplificador. E a gente tem aquelas três fontes de erro: corrente de polarização, corrente de offset e tensão de offset na entrada, tá? E a diferença é que os amplificadores operacionais, geralmente no datasheet está sugerido um circuito auxiliar que a gente utiliza para cancelar esse erro na saída. Vocês lembram que eu falei lá na hora que eu mostrei lá o CI, eu falei que tinha duas
duas perninhas lá, dois terminais que serviam para compensar esse erro, tá? Bom, e são justamente os terminais 1 e 5. A gente conecta normalmente um potenciômetro entre esses dois terminais e o ponto central e o ponto variável do potenciômetro a gente conecta na fonte negativa. E a gente ajusta na mão o potenciômetro, olhando num voltímetro, no osciloscópio. Se eu não aplicar sinal nenhum na entrada, eu quero zero na saída, tá? Então, eu vou ajustando até eu ter zero na saída. Ou então, na operação que eu estou fazendo mesmo em regime permanente, se eu quiser uma tensão alternada, seja ela senoidal, triangular, se eu quiser em torno de zero na saída, eu posso começar a operar. Se ela não tiver em torno de zero, eu ajusto esse potenciômetro e ajusto o offset do meu amplificador operacional. É um circuito sugerido para o 741. Outros amplificadores operacionais vão ter outros circuitos sugeridos. Isso aqui não quer dizer que ele vai servir para qualquer dispositivo, não. Bom, outra característica aí do 741 é a razão de rejeição em modo comum, tá? Aquele CMRR que eu tinha falado dele, é uma característica dos amplificadores diferenciais também. Na teoria, se eu aplicar dois sinais iguais nas entradas de um amplificador diferencial, eu tenho que ter sinal zero na saída, porque eu estou amplificando a diferença desses sinais, né? Mas na prática a gente vai ver um pequeno sinal na saída, porque a gente tem um ganho pequeno. E esse ganho está relacionado com essa razão de rejeição em modo comum, que é a razão entre o ganho e o ganho é, de modo comum, tá? Então, eu quero o quê? Uma razão grande. Eu quero que o meu ganho do amplificador de malha aberta seja muito maior que o ganho em modo comum, tá? Então, o ideal é que esse CMRR fosse infinito. Mas no 741, ele é 90 dB. E ele se comporta da mesma forma que o ganho comum, tá? Se o ganho vai decair com a frequência, e essa razão depende do ganho, é natural que ela caia com a frequência também. Então, por isso que os ruídos de alta frequência aqui vão acabar influenciando no nosso amplificador operacional, por isso que o capacitor interno lá de compensação é importante. Bom, uma outra imperfeição do amplificador operacional. Na teoria, eu consigo chegar lá na saída até as tensões de alimentação. Eu alimento com uma tensão positiva VCC e uma tensão negativa VEE. E teoricamente eu consigo chegar nessas duas tensões. Por exemplo, se eu estiver alimentando o meu amplificador com mais e menos 15 volts, eu consigo um sinal na saída com tensão 30 pico a pico, seria de mais a menos 15 volts, tá? Isso vai depender do ganho, do sinal de entrada, tá? Mas seria um limite de operação. Se eu passar disso, eu saturo, né? Eu não consigo passar dessas tensões e eu vou ceifar o meu sinal. Bom, mas na prática a gente não consegue chegar nessas tensões, tá? A gente chega perto delas. Se eu tiver em mais e menos 15, a minha alimentação, por exemplo, eu posso chegar até 13, 13,5 volts para cima ou para baixo. Bom, e por que que isso aí ocorre? Isso aí ocorre por causa das imperfeições lá do circuito interno. A gente tem um circuito push-pull na saída, tá? E a gente vai ter uma pequena tensão entre coletor e emissor desses transistores, porque o transistor vai estar polarizado, tá? E apesar de ele estar na região de saturação, a tensão ali não é zero, a gente tem uma pequena tensão entre coletor e emissor. E é ela que vai dar essa imperfeição aí no nosso amplificador operacional. Mas geralmente isso aí não dá problema, porque se eu quiser, nesse exemplo que eu estou falando, se eu quiser mais ou menos 15 volts na saída, é só eu aumentar um pouquinho a minha tensão de alimentação. Em vez de eu alimentar com 15, eu alimento com mais ou menos 17, por exemplo. E eu posso, se eu tiver uma fonte ajustável, eu posso ajustar essas tensões de alimentação para que eu tenha mais ou menos 15 na saída de limite. Bom, se a gente pegar uma folha de dados de um amplificador operacional, tem uma característica importante dele também, que é a corrente de curto-circuito, que é a máxima corrente que ele pode entregar na saída. Bom, essa corrente de curto-circuito, ela acontece se a gente, ao invés de conectar uma carga aqui, a gente curto-circuita o nosso amplificador aqui na saída, tá? E ele vai ter impedância zero na saída. Eu vou ter só a minha impedância de saída aqui entre essa fonte controlada e a terra. Então, quem vai determinar aqui essa corrente vai ser a tensão dessa fonte e a resistência de saída, tá?
Bom, aqui para o 741, essa corrente de curto-circuito é 25 mA. Então, para o ganho de malha aberta, que é 100 mil, e a resistência de saída, que eu não anotei aqui o valor dela, mas tem esse valor na folha de dados também, eu sei qual que é a diferença de tensão máxima que eu posso aplicar na entrada para que eu não chegue na corrente máxima, nem se eu fechar um curto-circuito na saída, que é o pior caso. Então, é um parâmetro aí para a gente garantir a segurança da operação do nosso circuito. Bom, um parâmetro muito importante, esse aqui, de- depois da resposta em frequência, ou talvez mais importante que a resposta em frequência, é a slew rate, que é a velocidade ou a taxa de variação da tensão no tempo. Bom, por que que a slew rate é muito importante? Isso aqui, principalmente quando eu estou trabalhando com sinais de frequência mais alta, sinais alternados, seja onda quadrada, seja onda senoidal ou triangular, principalmente onda quadrada, eu tenho um probleminha com o slew rate, com essa taxa de variação de tensão no tempo. Por quê? Eu tenho aquele capacitor de compensação no circuito interno. Se eu tenho um capacitor, qual que é o princípio de funcionamento do capacitor? Eu não posso ter variação brusca de tensão num capacitor. A tensão tem que variar de maneira suave, tá? Então, se eu tenho esse capacitor, eu aplicar um degrau de tensão na entrada, a tensão de saída do amplificador operacional, ela vai variar de maneira suave. Por quê? Porque o capacitor tem que carregar. Então, eu tenho uma velocidade de operação aqui limite. E se eu estou operando com sinais alternados, sinais que variam muito rápido, o meu amplificador operacional tem que ser capaz de acompanhar essa variação da tensão na entrada. Tá? Se ele ficar muito lento, eu vou acabar de. Se ele ficar, não, se ele for muito lento, né, que a slew rate é uma constante, é um parâmetro constante do amplificador operacional, ele pode não conseguir acompanhar o sinal de entrada suficientemente rápido. Então, eu vou acabar distorcendo o sinal na saída. Bom, e aqui só um exemplo. Se eu pegar uma senoidal e aplicar na entrada, eu tenho um limite para a frequência dessa senoidal, vai depender do valor de pico dela também, para que eu não tenha distorção no meu sinal, tá? E eu tenho essa equaçãozinha aqui, ó, a frequência máxima do sinal que eu posso aplicar vai depender da slew rate sobre 2π vezes o valor de pico dessa tensão. Nesse caso aqui é 7,5 volts. Bom, se eu não respeitar essa frequência máxima, o que que vai acontecer? Vai acontecer distorção do meu sinal. O sinal pontilhado aqui, que é o da entrada, ele subiu aqui muito rápido, ele variou muito rápido até o pico. E já o sinal na saída variou mais devagar. Na hora que chegar no pico, o outro sinal, o sinal da entrada vai começar a decair rapidamente, o da saída vai decair lentamente. E se eu estou querendo amplificar um sinal senoidal, a minha operação ficou completamente errada aqui. Eu estou amplificando o sinal senoidal, só que lá na saída eu vou observar uma triangular. Então, já ficou tudo errado aqui a minha operação. Eu tive distorção no meu sinal e desandou tudo. Bom, e se eu precisar amplificar o sinal senoidal com essa frequência e essa amplitude, o que que eu vou fazer? Bom, o parâmetro que eu posso mexer aqui é esse slew rate, mas eu falei que ela é constante. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar um amplificador operacional. Cada amplificador operacional tem uma determinada slew rate, tá? A do 741 ela é bem lenta, por sinal, é meio volt por microsegundo, mas a gente tem amplificadores operacionais bem melhores, tá? Aqui são essas curvas aqui relacionam a tensão de pico do sinal senoidal com é, a largura de banda, que seria a frequência máxima que eu consigo amplificar, tá? Quanto maior for o sinal, a tensão de pico, menor vai ser a frequência que eu consigo, ó, quanto menor for a tensão, maior a frequência que eu consigo amplificar. Se eu for aumentando a tensão de pico, essa frequência vai decaindo. Essa primeira curva aqui é do 741, tá? Meio volt por microsegundo. Eu tenho amplificadores operacionais melhores, que me dão outras curvas aqui mais à direita do meu gráfico. Bom, aqui, para fechar, tem dois exemplos aqui, eu não vou fazer com vocês, mas, bom, isso aqui é só para vocês verem o seguinte, ó. Para eu chegar na saturação do meu amplificador operacional, quanto que eu tenho que ter de diferença de tensão aqui na saída? Bom, eu estou alimentando ele com mais e menos 15. Eu vou considerar aqui que ele chega até 13,5 volts, que é o comum, tá? E se eu chego até 13,5 volts,
eu estou aterrando uma das entradas, eu quero saber qual tensão que eu tenho que aplicar aqui na outra entrada para eu chegar na saturação, chegar em 15 volts lá na saída. Bom, então eu vou dividir a tensão de saída pelo ganho, daqui é 100 mil. Se eu aplicar uma diferença de tensão mínima aqui, ó, 135 microvolts, eu já estou chegando na saturação, tá? Isso é ruim, principalmente quando eu quero amplificar um sinal alternado. Então, por isso que a gente faz aquela realimentação que eu falei naquele outro exemplo lá. A gente faz aquela realimentação, a gente tem um ganho menor, tá? E estabiliza a nossa operação. A gente pode ter uma tensão, pode trabalhar com tensões maiores aí na saída, que a gente não vai chegar tão facilmente na saturação, certo? Ou melhor, trabalhar com tensões altas na entrada. Bom, esse outro exemplo aqui é da slew rate, tá? A gente tem o 741 que tem essa slew rate meio volt por microsegundo e tem o LF411 que tem uma slew rate maior, 15 volts por microsegundo. E para um sinal de um sinal senoidal com 10 volts de pico, qual que é a frequência máxima do sinal que eu consigo amplificar com cada um deles? Bom, é só aplicação direta da fórmula, tá? Com o 741, para 10 volts de pico na saída, eu conseguiria amplificar um sinal de até 7,96 kHz, ou 8 kHz, arredondando aqui. Se eu utilizar o 411, que é um amplificador operacional melhor, eu vou conseguir amplificar sinais com frequência de até 238,7 kHz. E eu tenho amplificadores operacionais que são ainda melhores. Mas é óbvio que se o amplificador operacional é melhor, ele vai ser mais caro, ele vai encarecer o meu projeto. É muito mais caro? Um só não, um só é pouca coisa, a diferença é centavos. Agora, para uma linha de produção, que eu vou produzir vários aparelhos eletrônicos, né? Isso aí acaba influenciando, vai ser muito dinheiro no final das contas. Então, essa escolha aqui também a gente tenta minimizar o custo também ao projetar um circuito eletrônico aqui, fazendo a escolha desses componentes. Bom, aqui está um resumão das partes, né, do circuito interno do amplificador operacional e de todas essas características que eu falei para vocês aí. É, as três fontes de erro, a razão de rejeição em modo comum, a questão do máximo valor pico a pico não chegar no valor das fontes CC, tá? Corrente de curto-circuito e a slew rate, que é muito importante aí, que eu deixei para falar por último. E eu não coloquei aqui, mas a parte da resposta em frequência também é bastante importante. Certo? Dúvidas? Tudo tranquilo?